Queridos, a paz do Senhor Jesus, que esta paz que excede todo entendimento, ela possa estar conosco nesse dia tão maravilhoso que está nos proporcionando o Senhor nosso Deus. Eu quero compartilhar um texto bem rápido com os irmãos, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo de número 11, que vai dizer assim na tradução da Bíblia que eu estou portando nesta noite. Diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Versículo 2: esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Quem vai protagonizar este versículo 11 depois de Jesus, é claro que é Lázaro, pois o texto tem como objetivo ilustrar os acontecimentos na vida de Lázaro e as maravilhas que o Senhor Jesus fizera através da morte de Lázaro. Todavia, João, ele vai fazer menção de Maria. No versículo de número 2, João vai dizer que Maria era a mesma. Destaque para a palavra a mesma. Maria era a mesma que derramou unguento em Jesus e enxugou os seus pés com o seu cabelo. Esse episódio que envolve Maria no capítulo 11 de João, isso aconteceu lá em Marcos, capítulo de número 14, quando Jesus foi convidado para um almoço na casa de Simão o leproso. Maria, sem ser convidada para aquele almoço, Maria entra tendo um frasco na mão com unguento de nardo puro dentro dele. Maria entra, quebra o vaso, o frasco, derrama sobre Jesus e ela vai enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Esse episódio nós não temos uma exatidão quando aconteceu, mas algumas fontes vai revelar que isto aconteceu 2 anos antes da morte de Lázaro. Todavia, no capítulo de número 11, quando João vai fazer menção de Maria, ele vai dizer que Maria era a mesma que fazia o quê? A mesma que sempre estava onde Jesus estava, a mesma que orava, a mesma que jejuava, a mesma que era fiel aos mandamentos do Senhor, a mesma que era obediente, a mesma que buscava incessantemente a face do Deus eterno. A palavra que não quer se calar nesse texto é esta: você ainda é o mesmo? Você ainda é a mesma? O porquê tal pergunta? Porque tem pessoas que começam de uma forma e termina de outra. Todavia, o texto vai dizer que Maria era a mesma, porque o que vai definir para onde você vai, céu ou inferno, não é a maneira que você começa, é a maneira que você termina. Ou você já se esqueceu do que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Esse texto, ele nos convida a fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Porque se nós pararmos para poder refletirmos, nós vamos perceber que muitos de nós
da qual eu sou o principal, não somos mais o mesmo. Às vezes começamos de uma forma e estamos terminando de outra forma. Isso me faz lembrar de Daniel, quando Beltsazar, ele pega os vasos trazido de Judá, trazido de Jerusalém para a Babilônia, e o texto vai dizer que ele faz um banquete, ele dá um banquete, não obstante ainda, porque o banquete era profano, ele pega os vasos da casa do Senhor e ele vai beber nos vasos que foram feitos para a glória do Deus Altíssimo. Na mesma hora, o dedo de Deus vai escrever na parede do palácio Tekel, Tekel, Menefarsim, que quer dizer pesado foste na balança e achado em falta foste. Ninguém no palácio conseguiu ler o que o dedo de Deus escreveu. Ele deu um grito tão grande, apavorado, porque ele viu o dedo que escrevia no palácio, que a avó dele, a mãe de Nabucodonosor, entra na sala do banquete e diz para ele: não turbe o seu coração, porque na época do seu pai trouxeram um homem lá de Jerusalém, e o nome dele é Daniel. Para este homem nada era difícil, ele sabia interpretar sonhos, ele tinha o espírito do Deus vivo, e a Bíblia diz que o rei mandou chamar Daniel. Quando Daniel vem chegando, a primeira palavra que o rei fala com Daniel é esta: és tu aquele Daniel da época do meu pai? Daniel vai dizer: ó rei, eu ainda sou o mesmo. Oh glória! Eu ainda sou o mesmo que sei ler o que Deus escreve. Eu ainda sou o mesmo que interpreto sonhos. Eu ainda sou o mesmo que não se contamino com a comida e o manjar do rei. Eu ainda sou o mesmo incorruptível. Eu ainda sou o mesmo que tem intimidade com Deus. Eu ainda sou o mesmo íntegro. Eu ainda sou o mesmo que tem um caráter cristão. Pela segunda vez, a palavra que não quer se calar nesse texto é essa: tu ainda é o mesmo. Faça uma reflexão e pense nisso, porque não adianta começar bem e terminar mal. Comece bem e termine bem, porque é isto que vai definir para onde nós iremos: céu ou inferno. Não depende do teu começo, mas depende do teu fim. Amém? Que Deus possa te abençoar nesta noite de forma riquíssima, em o nome de Jesus. Amém.